em determinado momento na vida, a nossa condição espiritual será provada. Por exemplo, eu conversava ainda há pouco com uma professora, e a professora falava que os alunos são avaliados, e são avaliados diariamente. Além de serem avaliados diariamente, existem também as provas, para que se saiba a condição de cada um. O mesmo acontece com o cristão. O cristão, ele é provado, e Deus permite a prova, não para que ele venha nos conhecer, porque ele já sabe o resultado da prova, até mesmo antes de nós passarmos por ela. Mas Deus permite, que é para que nós venhamos nos conhecer. E essa é a pergunta de hoje. O Senhor conhece a sua condição espiritual? A senhora conhece a sua condição espiritual? E para ajudar, falando de condição espiritual, só existem duas. Só duas. Existe aquele que é forte e existe aquele que é fraco. Quem é o forte e quem é o fraco? O fraco é aquele que atenta para os seus sentimentos, atenta para as suas emoções. E o forte também tem sentimentos, o forte também tem emoções, mas o forte não atenta para isso. O forte atenta para o que está escrito. Por exemplo, Jesus caminhava sobre as águas. Aí Pedro disse assim: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou: vem. Quando Jesus falou: vem, Pedro, ele creu no vem. Pedro, ele creu na palavra. Ele não atentou para as circunstâncias. Crendo na palavra, ele começou a caminhar sobre as águas. Naquele momento, ele mostrou ser forte, mas está escrito que ele sentiu um vento forte, e claro que o vento tinha que ser forte. Jamais o diabo iria soprar um vento fraco. Ele soprou um vento forte, está escrito. E quando ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Então, nesse episódio, Pedro começou sendo forte e acabou sendo fraco. E é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas demonstram uma força enquanto tudo está bem. Enquanto tudo está bem, a pessoa demonstra uma força, uma disposição, uma confiança, uma intrepidez, uma determinação, porque tudo está bem. Mas de repente vem um vento e nem precisa ser forte, e a pessoa começa a considerar não o que está escrito, mas ela começa a considerar o que ela sente, o que ela vê, o que ela ouve.
Então, o Senhor que está aqui, o Senhor é forte ou é fraco? A senhora é forte ou é fraca? Eu acredito que a grande maioria responda assim: não, eu sou forte, nada temerei, nada temerei. Como é que é a letra da canção? Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e confiar em Deus. A pessoa até canta, mas vai chegar o momento que essa fé para o nosso bem será avaliada. Por que para o nosso bem? Quantas pessoas que, tratando-se, por exemplo, de um relacionamento, levadas pelo sentimento, não quiseram avaliar a pessoa, digamos, amada. Não, eu vou me casar, o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu sinto, nada mais importa. Não importa, por exemplo, que ele mente, não importa que ele não tem caráter, não importa que ele não respeita os pais, não importa nada, importa o que eu sinto. Então se casaram apoiadas no que estavam sentindo, não pararam para avaliar, e em determinado momento acabaram conhecendo melhor aquela outra pessoa e se decepcionaram. Na hora da prova, por exemplo, na hora que o caráter da outra pessoa foi provado, e ficou provado que era um caráter duvidoso. Então as provas são necessárias para que nós venhamos a avaliar a nossa condição espiritual. São as nossas reações diante dos problemas, são as nossas reações diante das dificuldades que mostram a nossa condição espiritual. Na igreja primitiva, quem se dizia de Deus, quem se dizia cristão, era lançado na arena, eram lançados na arena. Mas antes de serem lançados na arena, a família, esposa, filhos, já eram devorados pelos leões, e ainda assim, aqueles que eram provados, eles morriam, mas morriam louvando a Deus, glorificando a Deus. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é termos uma imagem da família amada sendo devorada pelos leões e ainda assim louvando a Deus? E chegar a nossa vez e no meio dos leões também sermos devorados, não reclamando, não murmurando, mas louvando a Deus. Sabe lá o que é isso? Então eles eram provados e aprovados. Olha o nível espiritual, a condição espiritual de quem se dizia cristão no passado. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, uma oração sem resposta já é motivo para a pessoa mostrar a condição espiritual dela através da sua reação. Quer seja a reação de dar as costas, de sair da igreja, ou de repente a pessoa não sai,
mas ela fica murmurando, ela fica reclamando, ela fica duvidando, é tomada por uma incredulidade. Então ela é fraca, ela é fraca. No livro de Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, é no dia da angústia. O Senhor Jesus falou a mesma coisa de outra forma. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então é no dia da angústia, é no dia da aflição, ou conforme diz o Novo Testamento, é no dia mau. É no dia mau que nós vamos mostrar, não vamos falar, mas vamos mostrar se somos fortes ou se somos fracos. A pessoa diz assim: mas eu fui curada de câncer, que bom. A minha família foi restaurada, que bom. A minha vida econômica mudou, que bom. Mas o dia da angústia vai vir, as aflições vão chegar, o dia mau ele vai chegar. E quando chegar, as nossas reações vão mostrar a nossa condição. A minha reação vai mostrar a minha condição. Mas que condição? Se eu sou forte ou se eu sou fraco. A minha condição, se eu estou apoiado no que eu estou sentindo, vendo, ouvindo, ou apoiado na palavra de Deus. A pessoa que está apoiada na palavra de Deus, e chega o dia da angústia, chega o dia da aflição, chega o dia mau, chega o dia que ela não entende nada, porque ela esperava uma coisa e acontece outra. Se ela é forte, no mínimo, ainda que chorando, no mínimo, ela vai dizer assim: olha, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, e talvez eu nem entenda, nem compreenda amanhã, mas de uma coisa eu sei: tudo coopera, tudo colabora para com o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo, eu sei que amo, e Deus também sabe que eu amo. Então essa situação totalmente desagradável que eu tenho enfrentado aqui, ali, lá, isso aí de alguma maneira vai contribuir, de alguma maneira vai colaborar. As lágrimas que eu estou derramando hoje, isso é a reação do forte. As lágrimas que eu estou derramando hoje, ainda que seja um rio de lágrimas, ainda que sejam lágrimas pela manhã, à tarde, à noite, essas lágrimas de tristeza hoje, essas lágrimas de angústia hoje, amanhã serão transformadas em lágrimas de alegria. Ou seja, essa pessoa sente dor, ela sente angústia, ela sente um desespero, ela sente a aflição, ela chora de verdade, mas ela não se deixa levar por esses sentimentos. Tem sentimentos, tem emoções, mas ela se deixa levar por aquilo que está escrito. Então chegou o dia da angústia,
mas ela não se mostrou fraca, ela se mostrou o quê? Forte. E forte por quê? Porque para ela o que vale é isso aqui. Para ela o que serve é isso aqui. Muito bem. Aí você diz assim: bispo, é o meu caso, esse é o meu caso. Eu sou forte porque eu dependo do que está escrito. Muito bem. E como tem sido a sua vida em relação ao que está escrito? Você todos os dias, você depende do que está escrito? Todos os dias você procura saber o que está escrito? Ah, não, todos os dias não, uma vez ou outra. Então, na realidade, você diz uma coisa, mas quando chegar, conforme diz a Bíblia, o dia da angústia, essa força que você diz ter, vai ficar provado que ela é pequena, porque você não tem vivido na dependência da palavra. Está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu preciso do pão para alimentar o meu corpo pela manhã, à tarde, à noite, eu preciso muito mais da palavra para me alimentar espiritualmente, e para que eu seja forte diante das aflições, da angústia, do dia mau, diante de tudo que possa acontecer, e acontecer para que a minha condição espiritual seja avaliada. Aí eu vou me conhecer. E se isso tem acontecido com o senhor ou com a senhora, e o senhor acabou se conhecendo e vendo que, mesmo achando que era forte, o senhor reconhece que é fraco, isso pode mudar hoje, porque o fraco, ele pode se tornar forte através de uma decisão. Amém?